Olá, hoje vamos para um novo tópico de instrumentos básicos. Na aula de hoje nós vamos discutir as ações. Bom, ações representam uma forma de definir a propriedade de uma empresa que é uma sociedade anônima. Então, as ações, elas representam um direito, ela é um título que representa um direito sobre a propriedade da empresa. E é o fato de você ter esse título em sua mão, e você ter essa representação da propriedade da empresa, que vai permitir com que você tenha acesso aos dividendos ou ao pagamento de juros sobre capital próprio. As ações, então, elas são características, são um título que representa a propriedade aí daquilo que são chamadas as sociedades anônimas. Então, o dinheiro que uma empresa pode captar na sua ampliação de capital, ele é feito na forma de emissão de ações. Ora, quem compra então a ação, ele tem um direito sobre a empresa. E ele pode comprar uma ação ordinária ou uma ação preferencial. A diferença é que as ações ordinárias, elas dão direito ao detentor de participar do processo decisório da firma. Enquanto as ações preferenciais não dão esse direito. As ações preferenciais, elas têm uma prioridade no recebimento de dividendos em relação às ações ordinárias. Então, as ações ordinárias, elas dão direito ao controle e também ao pagamento de dividendos. As preferenciais, elas têm preferência no recebimento de dividendos. Uma sociedade anônima, ela é uma companhia aberta se as suas ações forem negociadas em bolsa de valores. Bom, antes da gente ir para o próximo slide, é importante que se diga o seguinte: essa característica de emissão de ações preferenciais ordinárias, ela traz uma coisa que não é muito boa do ponto de vista de governança, né? Porque imagine que uma empresa lance 50% de ações preferenciais que não dão direito a voto e que ela lance 50% de ações ordinárias que dão direito a voto. Ora, isso significa que se alguém comprar 25%, se alguém tiver 25% do capital social de uma empresa na forma de ações, mais uma ação, ele tem o controle da firma, ele tem o controle de decisão, porque ele tem mais de 50% das ações que tem direito a voto. Então, com uma participação não muito grande sobre a firma, alguém pode deter o controle do processo decisório. Bom, como eu disse, né, as ações preferenciais, elas têm direito ao recebimento de dividendo da firma de maneira prioritária em relação aos detentores de ações ordinárias. Por outro lado, os acionistas ordinários, eles têm o poder de eleger o conselho de administração, que em última instância é que vai definir as diretrizes estratégicas da firma e também vai definir a contratação do corpo que dirige a firma, né? O CEO, os diretores. Bom, olha só, as ações,
elas representam, elas têm uma ligação direta, né, com aquilo que é chamado de capital próprio de uma empresa. Então, olha, se do ponto de vista contábil você poderia dizer que o valor da firma é o patrimônio líquido, por quê? A firma tem ativos e a firma tem passivos. O patrimônio líquido, então, seria a diferença de ativos menos as dívidas, menos os passivos da empresa. Então, o patrimônio líquido, contabilmente, representaria o valor do negócio. Tá? Por outro lado, você pode dizer o seguinte, que o valor do negócio é dado pelo valor de mercado das ações que a firma emite. Bom, quem tem ação, então, ele é proprietário da empresa. Então, uma empresa, como eu afirmei há pouco, ela pode captar dinheiro emitindo novas ações. Ela pode fazer uma captação no mercado emitindo ações e dividindo, né, a propriedade do negócio com outros atores. Ela pode captar dinheiro também com os credores. Então, se ela pode emitir uma debênture e captar dinheiro, ou ela pode ir a um banco pegar um financiamento. Então vamos lembrar que num balanço patrimonial, de um lado eu tenho os ativos e do outro eu tenho passivo, tá? E patrimônio líquido. Então aqui em cima nós vamos ter os passivos e aqui eu vou ter o PL, patrimônio líquido. Ora, esse passivo ele representa, né, ele é formado por credores. Então, se essa empresa quebrar, tá, prioritariamente, a massa falida, ela vai ser utilizada, né, os ativos que sobraram da empresa que faliu, os ativos que sobraram eles vão ser vendidos, tá, e eles vão prioritariamente servir a massa falida, ela vai ter que pagar os créditos trabalhistas, tributos, impostos, tributos, e na sequência os credores, o dinheiro que sobrar eu vou pagar credores. Por último, o que sobrar por último, os acionistas. Bom, veja bem, o direito dos acionistas se subordina ao direito dos credores. Então, se a firma quebra, o direito dos credores é prioritário em relação ao direito dos acionistas. Tá? Ora, isso tem uma implicação. A implicação é que você pode imaginar que os acionistas estão numa posição de correr mais riscos do que os credores. Geralmente, o custo do capital próprio, isso aqui é capital próprio, é maior do que o custo de capital de terceiros, por conta justamente do fato de que os acionistas correm mais riscos do que os credores. Então, normalmente, o custo do capital próprio, né? Aqui é capital próprio, essa parte aqui é capital próprio, e aqui é o capital de terceiros. Lembrando que contabilmente, aqui eu tenho ativo menos passivo, eu tenho patrimônio líquido. Agora, o valor de mercado, o valor da firma, contabilmente, seria o patrimônio líquido. Agora, o valor da firma também poderia ser o valor, a quantidade de ações que foram emitidas, multiplicado pelo preço dessas ações. Então, a quantidade de ações ordinárias multiplicada pelo preço das ações ordinárias, mais a quantidade de ações preferenciais multiplicada pelo preço das ações preferenciais. Seria o capital próprio. Né? Então, você tem aqui como o capital próprio pode ser medido como o patrimônio líquido, ou o capital próprio pode ser medido aí como as ações de uma empresa. E por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, eu tratei aqui de duas maneiras de valorar, né? Uma que é a contábil, então, vamos dizer aqui, ó, o valuation de uma firma, né?
o valuation de uma firma. Então, o valuation, ou a valoração, pode ser feita de maneira contábil, e aí você tem o patrimônio líquido. O valuation pode ser feito valor de mercado, que seria quantidade de ações vezes o preço dessas ações. Ou valuation poderia ser feito usando outras técnicas, como descontar, né, a valor presente o fluxo de caixa esperado para o acionista. E que fluxo de caixa seria esse? O pagamento dos dividendos. Então, aqui seria a nossa terceira forma do valuation. Tá? Eu pegar os dividendos da firma e trazer os dividendos, projetar, né, esses dividendos que vão ser pagos ao longo dos anos futuros. Eu faço uma projeção desses dividendos e vou trazer ano a ano a valor presente. Ora, eu poderia imaginar que N seria um número muito grande, que tenderia a infinito. Se eu imagino isso, eu tenho uma perpetuidade. Uma perpetuidade. Ora, uma perpetuidade, a gente sabe que quando N tende a infinito, o valor presente desse fluxo de caixa aqui, né, que é igual ao preço, ele é dado por, se os dividendos forem constantes, então D sobre R. Tá? Se os dividendos forem constantes. Então, dividendos constantes, eu poderia representar dessa forma o valor de uma firma. Bom, e quem é R? R seria a taxa de desconto que eu usaria para trazer a valor presente um fluxo de caixa que eu tenho esperado, projetado no futuro para a firma. E esse fluxo de caixa ele tem um risco associado a ele. Então, esse R é chamado aqui de o custo do capital próprio, que nós vamos estimar. Na verdade, nós já estimamos quando discutimos o CAPM. Esse R é o custo do capital próprio, que pode ser calculado, a gente vai ver um exemplo mais à frente, pode ser calculado usando o CAPM. Ora, então, com uma perspectiva dos dividendos da firma e com o uso do CAPM, eu poderia imaginar que os dividendos são uma perpetuidade, né? Faria adotaria isso como pressuposto, e daí eu teria um valuation de uma firma por um terceiro caminho. E eu poderia comparar o valuation desse caminho aqui com a questão do valor de mercado da firma. Bom, é isso que a gente tem nesse slide, né? Supondo que D é dividendo, e o dividendo é constante, e que R é o custo do capital próprio, a gente teria então que o custo, o valor da firma poderia ser calculado dessa maneira. Ocorre que existe um modelo, que é chamado de modelo de Gordon, que pressupõe que os dividendos crescem ao longo dos anos, porque a firma cresce. Então eu tenho uma perspectiva de crescimento para a firma. Se eu tenho uma perspectiva de crescimento para a firma, o que acontece é que, se eu tiver uma perspectiva, eu tenho o primeiro dividendo, né, que eu estou esperando, da firma, ou o dividendo do ano seguinte, D1, e eu tenho aqui o custo do capital próprio, e eu tenho uma taxa de crescimento dos dividendos. Então, o que acontece? Como esses dividendos crescem ao longo dos anos, porque a firma, você tem ali um prospecto em que ela deve expandir ao longo do tempo, então na hora que eu for valorar, veja como eu estou diminuindo o denominador, né, o valor da firma vai aumentar. Tá? Na medida em que G aumenta, o P
aumenta. Aí faz sentido, todo sentido. Na medida em que eu espero que meus dividendos cresçam ao longo dos anos, né, eu tenho um preço da firma crescente, porque eu espero que o negócio ele vá crescer ao longo dos anos. Ora, vocês podem estar se perguntando, vem cá, nós discutimos 3 maneiras de valorar a empresa, e qual que seria o valor certo? É evidente, o valor que se aproxima mais da realidade é o valor que os agentes estão dispostos a pagar pela firma, que é o valor, se a firma é negociada em bolsa, seria aquele valor que as ações estão valendo no mercado acionário. A única questão que vai fazer com que você não fique muito confortável em fazer a conta simplesmente dessa maneira é porque você pode imaginar que, como a gente viu lá no CAPM, né, eu tenho 2 fatores de risco, 2 categorias de risco que vão afetar o que eu espero de rentabilidade para a firma. Um é o risco sistemático, que é medido pelo beta, como a gente viu no CAPM, e o outro seria o alfa, que é aquilo que eu espero de forma idiosincrática, ou seja, de maneira específica para aquela firma, em termos de crescimento. Bom, como o risco, o preço das ações, ele vai ser influenciado por flutuações de mercado, você utilizar o preço de mercado para valorar um empreendimento e tomar uma decisão de fazer uma fusão, uma aquisição, uma venda do seu negócio, isso sempre, você olhar simplesmente para o valor das ações de mercado no dia é complicado, porque o preço está sujeito a essas oscilações. Então é nesse contexto que você aplicar diferentes metodologias para fazer o valuation, ele se insere. Outro contexto em que o valuation vai se inserir é se você está querendo especular e apostar no crescimento ou não de uma firma, você poderia avaliar se o preço de mercado que ela tem hoje, se esse preço está de fato de acordo com uma situação de equilíbrio de longo prazo para a firma, que é aquilo que o CAPM traria, né? Se você tentasse aplicar alguma coisa relacionada ao CAPM, imaginar que aquilo é o custo do capital próprio, eu poderia utilizar o modelo como modelo de Gordon para tentar determinar um preço do negócio que estaria mais próximo de uma situação de equilíbrio. E é isso que a gente vai ver agora aqui nesse exemplo. A gente vai comparar o preço de mercado com o preço aplicando o modelo de Gordon. Tá? Bom, lembrando que a gente vai usar o CAPM, que diz o seguinte, que o custo do capital próprio, tá? Ou seja, a taxa de desconto que eu vou usar para precificar a minha empresa, de acordo com o CAPM, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Beta RI é a RF, que é a taxa livre de risco, mais o beta da ação, né, que é a medida do risco sistemático, conforme já vimos no módulo de risco e retorno, multiplicado por RM, que é o retorno esperado do mercado, menos a taxa livre de risco. Ora, isso aqui é aquilo que a gente chama de prêmio de risco, conforme a gente já viu. Esse aqui é a métrica, é uma medida do risco sistemático. É uma medida do risco sistemático. E essa aqui é a nossa taxa livre de risco. O que esse exercício está querendo? Tá? Considere 2 empresas, A e B, negociadas em bolsa, que estão em um mercado onde o prêmio esperado da carteira de mercado sobre o ativo livre de risco é de 3%. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é 3%. O prêmio de risco é de 3%, nesse exemplo. Eu tenho 2 empresas. A taxa livre de risco, né, o RF aqui, é de 6,5%. E são 2 empresas, A e B. O beta da primeira empresa é 0,21, o beta da segunda empresa é 0,12.
eu estou mostrando aqui para vocês, tá, que eu tenho um G, né, uma expectativa de crescimento dos dividendos de 4,5%. E o objetivo é aplicar o modelo de Gordon e valorar a empresa. Só que alguns dados são necessários, e eles são apresentados aqui. Lembre que para aplicar o modelo de Gordon, eu preciso da minha expectativa de pagamento de dividendo. Como é que eu faço isso? Eu pego o preço da ação hoje, tá? E aplico aqui uma medida do rendimento de dividendo histórico, né? 1,48% em cima do preço de hoje, eu consigo calcular o dividendo que essa empresa, a minha expectativa de recebimento de dividendo futuro. E isso aqui para a empresa, para a primeira empresa, né? Empresa A, e aqui para a segunda empresa. Bom, a ideia vamos calcular o custo de capital próprio e daí vamos usar o modelo de Gordon para valorar as duas empresas. E aí, quando a gente valorar as duas empresas, a gente vai poder verificar pelo modelo de Gordon se esse preço aqui está compatível. Ou se o valor de mercado da empresa, tá? Que seria o quê? Isso aqui é a capitalização de mercado da firma. O que é a capitalização de mercado? Traz o número total de ações multiplicado pelo preço de ações. Então, 2 bilhões aqui de ações emitidas, né? Multiplicado pelo 36, ou desculpa, pelo 17, vai me dar 36,8 bilhões de reais, que seria a capitalização de mercado dessa empresa. Bom, vamos então colocar as mãos na massa e vamos resolver aqui o problema. Como, primeiro passo, medir aqui o RA, né? O custo de capital da empresa A, e o RB, o custo de capital próprio da empresa A e o custo de capital próprio da empresa B. Como? Usando o CAPM, taxa livre de risco, mais beta que multiplica o prêmio de risco. Aqui a gente já viu 3% para as duas empresas, o prêmio de mercado é de 3%, cada uma agora tem um beta diferente. E a taxa livre de risco é a mesma para as duas. Então o que está diferindo aqui é o risco sistemático das firmas, que é diferente. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que a taxa de desconto a ser utilizada para precificar a empresa A é de 7,13, a taxa de desconto para precificar a empresa B é de 6,86. Tá? São as duas taxas, RA e RB. Agora vamos calcular os dividendos esperados para as duas firmas. O dividendo vem da informação que a gente tem aqui, 1,48 multiplicado pelo preço da ação, ok? Vai me dar a minha expectativa de dividendos para o ano seguinte, 26 centavos por ação. E para a empresa B, 12 centavos por ação. Bom, já temos aqui todos os elementos simplesmente para aplicar agora, só falta agora aplicar, né, o modelo de Gordon. Então, na aplicação aqui do modelo, o que a gente tem? Dividendo esperado, o próximo ano, dividido por R, menos G. Ok? Foi isso que a gente viu. O preço é o dividendo 1 do modelo de Gordon, dividido por R, menos G. É o que a gente tem aqui. Então, o preço da primeira ação é 9,94 pelo modelo de Gordon. Lembrando que esse preço, de acordo com os dados do problema aqui, era 17,67 aqui, 17,67, 17,67 e aqui 3,31. Ora, o que a gente tem? Esse aqui são os preços de mercado. E esse aqui é o preço pelo modelo de Gordon. Significa que a empresa A estaria super avaliada no mercado. Por quê? Porque o preço de mercado está bem acima daquilo que seria um preço de equilíbrio calculado de acordo com o modelo Gordon. Já a empresa B, ela estaria aqui subavaliada
em relação a um preço calculado pelo modelo de Gordon, ou seja, o preço calculado a partir daquela projeção do fluxo de caixa futuro. Então a empresa B estaria subavaliada. Ora, a gente pode aqui, né, também, ao invés de comparar os preços, você poderia comparar pelo valor de mercado, multiplicando pelo total de ações. Vamos só lembrar que a empresa A era 36,85, aqui, 36,85 bilhões, e a empresa B, 27,02 bilhões. Então, a empresa A foi valorada por 36,85, a empresa B foi valorada por 41 bilhões. Sendo que, então, novamente, evidentemente, é a mesma conclusão em cima, né? A empresa A estaria superavaliada pelo mercado em relação ao modelo de Gordon, e a empresa B estaria subavaliada pelo mercado em relação ao modelo de Gordon. Bom, com isso, então, a gente fez aí uma introdução aos conceitos de ações. Vimos que as ações são títulos que dão direito à propriedade do negócio. Nós vimos também que as ações são subordinadas a dívidas, às dívidas, ou seja, os acionistas, o direito dos acionistas é subordinado ao direito dos credores, numa eventual falência da firma. Por conta disso, a expectativa que a gente tem é que a remuneração de capital próprio seja maior do que a remuneração de capital de terceiros. Por quê? Porque o capital próprio corre mais riscos do que o capital de terceiros. Sem contar, né, que o capital de terceiros também tem aquele benefício fiscal que a gente já discutiu quando a gente analisou as demonstrações financeiras, que o pagamento de juros ele é abatido ali no cálculo do imposto de renda. Bom, e a gente também, nessa aula, nós vimos aí a possibilidade de você utilizar o CAPM como instrumento para encontrar um valor de mercado para a firma. E aplicamos o modelo de Gordon concatenado, né, a partir do modelo de Gordon junto com as informações do CAPM para poder fazer esse cálculo. É isso que eu queria apresentar para vocês. Um abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.